Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre o padrão de difração produzido por uma série de fendas retangulares. Mas os padrões de difração eles não aparecem só com fendas retangulares. Basicamente, qualquer tipo de fenda, qualquer que seja o formato da fenda, desde que as suas dimensões sejam comparáveis com o comprimento da onda incidente, a gente vai ver um padrão de difração. Bom, então aqui nessa simulação, a gente vê uma série de círculos, de fendas circulares, e se a gente ligar o laser aqui, a gente vai ver que ao passar por esse conjunto de fendas circulares, a luz vai se difratar e a luz proveniente de cada pontinho, de cada uma dessas fendas circulares, vai se superpor no anteparo, formando um padrão parecido com esse aqui. E aí, o diâmetro dos círculos muda o padrão de difração, como a gente vê aqui. O espalhamento dos círculos, a distância entre os círculos, muda o padrão de difração, como a gente pode ver aqui. O comprimento de onda da luz muda o padrão de difração, como a gente vê aqui. E a desordem dessas fendas muda completamente o padrão de difração. Ok, então para a gente conseguir enxergar esses padrões de difração, para a gente ver essas figuras, a gente precisa que o comprimento de onda da luz seja, ou da radiação eletromagnética incidente, seja da ordem da abertura das fendas, tá? Como a gente já falou várias vezes. Bom, e aí o que acontece quando a gente tem raios X ao invés de luz visível? Os raios X são ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda bem menor do que o comprimento de onda da luz visível. E esse comprimento de onda está na casa de 10 a menos 10 metros. E esse é o espaçamento, essa ordem de grandeza é a ordem de grandeza do espaçamento entre os átomos num arranjo regular de um sólido cristalino. Então, o que acontece aqui? Por causa do comprimento de onda dos raios X ser comparável com a distância entre os átomos nessa rede cristalina, esse cristal vai funcionar como uma boa rede de difração para os raios X, porque eu tenho o comprimento de onda e a largura das fendas, que seriam o espaçamento entre os átomos, da mesma ordem de grandeza, ok? Bom, então, vamos pensar em qual que é um modelo simples para difração de raio-x, para a gente entender onde vão aparecer os pontos claros e onde vão aparecer os pontos escuros no padrão de difração de raio-x. Bom, então a gente vai imaginar primeiro uma rede bidimensional, então eu tenho várias linhas com átomos dispostos dessa forma, tá? Aqui o desenho não está muito bom, mas vamos supor que a distância entre esses átomos é sempre a mesma, tá? Ok, bom, na verdade aqui a gente nem precisa disso. Eu vou supor que a distância entre linhas consecutivas é D. Então aqui é D. Ok. Bom, então agora a gente vai ter a luz incidente, a onda eletromagnética, que aqui para a gente vai ser raio-x, incidindo nesses átomos que vão funcionar como elementos espalhadores para essa radiação eletromagnética. E a gente precisa agora verificar a diferença de fase entre essas diferentes ondas espalhadas, para verificar se vai ter interferência construtiva ou se a gente tem interferência destrutiva, tá? Aqui na realidade o que acontece é que essa radiação é absorvida e reemitida, e essa radiação emitida vai sofrer difração de maneira muito parecida, ou vai sofrer interferência de maneira muito parecida com o que a gente tinha analisado anteriormente. Então a gente pode supor, é uma aproximação, que essa radiação eletromagnética está sendo espalhada e a gente vai verificar as fases aqui, tá?
Ok, então a gente precisa agora analisar as fases dessas diferentes ondas espalhadas para obter o padrão de interferência resultante. Bom, aqui para mim é interessante especialmente os pontos onde eu tenho interferência construtiva, e é isso que a gente vai encontrar, tá? Ok, só que agora a gente tem que preocupar com um outro problema, que é a distância entre a fonte e os átomos, e não só a distância entre os átomos e o anteparo onde o padrão de interferência está sendo projetado, tá? Quando a gente está falando de fendas duplas ou múltiplas, a fonte está sempre a mesma distância, a gente pode considerar que chegam ondas planas, então todas as ondas que saem das fendas estão em fase, mas isso não é o que acontece aqui com os átomos. Nem todas as ondas que saem, são espalhadas pelos átomos, estão em fase. Não é só a distância entre os átomos e o aparato que vai contar. A gente precisa olhar também a diferença entre a fonte e os átomos, ok? Ok, então vamos olhar para o que acontece com a luz proveniente de dois átomos que estão na mesma linha, tá? Então, para ter interferência, eu vou ter interferência construtiva sempre que esses ângulos aqui, o ângulo incidente e o ângulo espalhado, forem iguais, porque o caminho percorrido por esses dois feixes aqui, pela onda que chega, pela onda incidente e pela onda espalhada, são iguais, portanto elas vão chegar no anteparo em fase e a gente tem interferência construtiva. Então, para os átomos que estão numa mesma linha, a interferência construtiva acontece quando θi é igual a θe, né? O ângulo incidente é igual ao ângulo espalhado. Agora, quando eu analiso dois átomos que estão em linhas distintas, né? Um na linha de cima e o outro na linha de baixo, a gente tem uma diferença de caminho entre os feixes, né? Então, se eu chamar a distância entre esses dois átomos de D, e esse ângulo aqui, θi, eu vou supor que é o mesmo que θe, a gente tem aqui que a diferença de caminho, né, que é o tanto que o raio de baixo percorre a mais que o raio de cima, é igual a... Então, deixa eu chamar aqui de R2, aqui de R1, R2 que é o maior, né, menos R1 é igual a 2D seno de θ, em que θ é o ângulo incidente ou o ângulo espalhado, que é o mesmo, tá? Então, esses ângulos aqui eu tô chamando de θ. E aí, se a gente olhar para esse triângulo retângulo aqui, então esse ângulo é θ, aqui é D, e aqui eu tenho hipotenusa desse triângulo, que é o que eu quero, que é a diferença de caminho, tá? Então aqui é 2 vezes por causa desse pedacinho e desse pedacinho aqui, ok? Então, para linhas adjacentes, isso vai acontecer quando 2D seno de θ for n lambda, em que θ é o ângulo incidente, que eu estou supondo que é igual ao ângulo espalhado. Então, essa relação dá para a gente os pontos onde eu tenho interferência construtiva, porque eu vou ter interferência construtiva nos átomos, interferência construtiva da onda espalhada pelos átomos que estão na mesma linha e também dos átomos que estão nas linhas adjacentes. Então, eu vou ter interferência construtiva sempre que essa condição aqui for satisfeita. O ângulo incidente é igual ao ângulo espalhado, né? Tem essa condição também, que é uma das suposições. E essa relação é chamada de condição de Bragg para interferência construtiva. Bom, então o que a gente vai ver é que para os valores de θ que satisfazem essa restrição, a gente vai ter pontos de interferência construtiva, onde a intensidade é bem forte, e para todas as outras direções, a gente tem essencialmente interferência construtiva, a gente não vai ver nada. A intensidade se concentra nesses pontos que satisfazem a condição de Bragg. E aí a gente vai ver diagramas desse tipo, que são chamados de diagramas de Laue, em que esses pontinhos claros aqui são os pontinhos onde a gente tem a condição de Bragg sendo satisfeita. Tá? Então, é claro que isso aqui foi uma aproximação, que a gente considerou uma rede bidimensional. Os átomos numa rede cristalina estão no arranjo tridimensional,
mas uma mesma análise pode ser feita nesse caso e a gente vai obter exatamente a mesma condição de Bragg, mas agora dê a distância entre os planos da estrutura cristalina dos átomos nesse cristal. Tá? Bom, a difração de raio-x é uma dos métodos mais importantes para a gente estudar o arranjo de átomos nesses cristais, mas não só em cristais, né, para a caracterização de vários tipos de componentes químicos que a gente imaginar. Então, um exemplo é a famosa foto do DNA tirada pela Rosalind Franklin, que trabalhou com difração de raio-x nos anos 50, anos 40 e 50, e ela fez a famosa foto 51, que ajudou o Watson e Crick na formulação do modelo de dupla hélice do DNA. Tá? Então aqui a gente vê essa foto, a mais famosa, e essa foto foi feita através do processo de difração de raio-x, que mostra a estrutura da molécula de DNA.